Estás a dar de mamar, nunca deste de mamar, mas já ouviste muitos mitos relacionados com a amamentação? Bem-vindo ao clube. Eu sou a enfermeira Carmen Ferreira e este é o podcast da Wells. Já ouviste a primeira parte desta nossa conversa? Esta é a parte 2, onde vamos continuar com o nosso quiz sobre a amamentação e alimentação do bebê. E claro, a casa continua cheia com as nossas meninas, Jéssica, Inês e Patrícia, e portanto vocês tinham passado a bola para mim, a batata quente, e agora continuam vocês o vosso quiz de perguntas que estávamos a fazer no episódio anterior, que isto temos muita coisa para falar, meninas. Continuando só a conversa das tetinas e Sim. dos biberons, eu tenho uma engraçada para contar, porque realmente aquilo há números, eu também não percebia nada. Eu fui à farmácia e eu levei uma tetina qualquer. Isto quando comecei a fazer a transição, um misto, que estava a dar maminha e comecei também a dar biberon. E a minha filha, na maminha, mamava, eu acho que demorava tipo 10 minutos e já estava, era muito eficiente. E no biberon, eu não entendia, porque eu dava-lhe biberon e ela estava tipo meia hora ali a fazer a sucção na tetina do biberon e aquilo não descia, e não descia, e não descia. Então, obviamente que eu tinha comprado uma tetina errada, porque ela tinha, 4 meses, eu comprei dos 3 meses, mas para ela, e tendo em conta toda a estrutura do corpo dela, assim, grandinha, e eu tive grávida quase até às 42 semanas, portanto eu sinto que ela está sempre umas semanas à frente, eu acho que isto também influencia um bocado. Sim. E no fundo era só uma tetina que estava errada. Depois comprei a tetina dos 6 meses, mesmo tendo ela 4, e começou a beber do biberon à mesma velocidade a que bebia da maminha. Pois, já estava aqui um bocadinho Eu mais sempre considerei os meus bebés mais rápidos no biberon do que na maminha. A tendência é essa, pois. depende das tetinas que utilizamos. Mas os meus bebés nunca gostaram de tetinas com mais furos do que 2. Que engraçado. Engasgavam sempre Pois. muito. Também a ver porque com o tinha refluxo, refluxo. pois. Mas só o Lucas e os outros bebés também gostam sempre, não gostam de um jato muito Gostam forte. de ficar ali a aproveitar. Mas são rápidos, É. mas olha que são rápidos. Eles são muito glutões e aquilo vai logo. São muito rápidos. Boa. Não sei Então, porque pronto, varia são mesmo, preferências, não é? varia mesmo. Até mesmo a Xuxa, há Xuxas específicas que os bebés gostam e Claro. os pais mudam porque se enganam qualquer coisa e eles rejeitam porque não querem. Carmen, diz-me uma coisa. Existe um horário para amamentar, um intervalo horário para amamentar ou para dar biberão que eles tenham mesmo de cumprir as 3 em 3 horas? Ou Sim, algo assim? ouve-se muito aqui desta rigidez, não é? Depende um bocadinho da fase inicial de vida do bebê, ou seja, se for um bebê prematuro, um bebê de baixo peso, filho de mãe diabética, por exemplo, ou um bebê com muito peso, ok, bebés muito grandes nos extremos dos pesos normalmente, podemos ter que ser um bocadinho mais incisivos aqui e rigorosos nos intervalos e não exceder muito ali as 3, 4 horas para garantir que o bebê não tem aqui uma falta de glicémia ou uma baixa de glicémia e que cresce bem e não perde muito peso. Bebés que têm a sua perda de peso normal, porque todos os bebés perdem peso ao início do nascimento, todos eles, dentro do normal, da percentagem de cerca dos 10%, etc., aí já podem fazer o que nós chamamos de horário livre. Agora, esta contabilização do horário, para nós, em profissionais, não há, e para o bebê não há problema se forem intervalos muito curtos, ok? Se o bebê quiser mamar de hora a hora, 2 em 2, tudo ok. Se forem intervalos superiores a 3, 4 horas a contar do início da mamada, aí sim já podemos ter que se calhar mudar a fralda, despertar ali um bebê numa fase inicial para garantir que temos ali o número de mamadas nas 24 horas, ok. Se o bebê está ali por volta das 3 horas, já dá aqueles sinais de fome, não precisamos estar sempre a acordar ou sermos muito rígidos com isso. A partir do momento que o bebê recupera o peso, isto já nem é um tema e os pais podem desligar os despertadores. Mas durante o dia, por exemplo, ou seja, o que tu estás a dizer é durante a noite. Não, estou a dizer durante o dia e durante a noite, geral. Ok. Há uma tendência no primeiro mês de vida dos bebés mamarem mais à noite, intervalos mais curtinhos, e durante o dia fazerem intervalos mais longos. Pergunto isto porque, dando o exemplo de agora, o que eu sinto, isto é um truque também que eu uso, e sendo muito honesta, porque a minha sanidade mental está mesmo em primeiro lugar, Claro, porque claro. gente, se eu não estiver bem, não vai correr bem. Sim. E então eu tento adotar aqui uma série de mecanismos de defesa para que a noite corra melhor. Claro. Um dos mecanismos que eu comecei a perceber que se adotasse corria bem é, se a minha filha comer mais durante o dia, ela aguenta melhor as noites. Claro que sim, Pronto, claro que isto faz sim. sentido. Faz sentido. Ou seja, eu durante o dia, mesmo que ela não me esteja a dar que está cheia de fome, os sinais de que está esfomeada, eu, mais ou menos, eu uso essa técnica dos 3 em 3 ou Sim. 4 em 4, mais Para ter ou uma menos, referência. para ter uma referência,
para que a minha noite corra bem. Mas isso faz todo o sentido, sem dúvida nenhuma, porque se um bebê não comeu bem durante o dia, como nós adultos vamos querer comer à noite, não é? O corpo vai precisar disso. Não precisamos é de ser demasiado rígidos nesses intervalos e nem é conveniente que um bebê fique com aqueles sinais tardios de fome, sabem, a chorar, muito inquieto. Pois, claro. Isso não, portanto está perfeitamente adequado, quer dizer que vocês conhecem a vossa bebê, está ótimo. O meu sempre gostou de comer, quer dizer, beber. Não é? Portanto, bebia biberons desalmadamente. Por ele estava sempre, mas estávamos a fazer uns intervalos de 2 a 3 horas. Sim, dentro do que é E expectável. eu escrevia tudo, os caderninhos, como já tinha dito no Sim. episódio anterior, e calculei. E eu penso muito nisso, que se tivesse dado mamar, estaria constantemente em stress a pensar qual era a quantidade que o meu filho teria consumido, É bebido. porque nós com a minha não conseguimos perceber quanto é que demos. Não, nós vemos através dos sinais do bebê, de saciedade, dos xixis, cocós, e é uma aprendizagem, não é? Eu no Patrícia? primeiro bebê tinha imensa dúvida se ele realmente estava saciado ou não, e depois ele pedia sempre mais maminha. Tinha refluxo, ele usava a maminha como conforto para o desconforto que provavelmente sentia. Claro. E a história da livre demanda, sim, é certa, mas, por exemplo, com o Lucas não funcionava, porque eu oferecia sempre a maminha e ele, o refluxo só piorava. Estava-se o dia todo de maminha de fora e ele mal disposto com o refluxo. Então eu confesso que com o Tomé e com o Vicente, ter pelo menos alguma noção de um intervalo mínimo entre Exato. cada mamada Foi importante. era importante para mim. E aprender outras técnicas de confortá-los que não fosse só com a maminha. Exato. Mas pronto, o intervalo mínimo, 2 horas, 2 horas e meia. É normal que eles Sim. depois disso ir vigiando o peso, que inevitavelmente, claro que Sim. também oscila de bebê para bebê, mas é sempre, se ele está a ganhar imenso Sim, peso, e está os a meus crescer, ok, os claro. meus tinham sempre 180 de peso, portanto, ok, grandes. ele está a mamar de certeza o suficiente, não Eu é? acho que podemos claro. concordar que o que acontece em relação à alimentação, não é, dos bebés é que há sempre uma opinião de uma mãe, de uma sogra, de uma avó, normalmente pessoas com mais experiência, e são sempre diferentes, não é? Portanto, Porque os bebés são diferentes, são as todos mamas são diferentes. diferentes, as mães são diferentes. e essas opiniões, muitas vezes, claro que são-nos dado de uma forma construtiva e positiva, Claro. mas As quer dizer, pessoas nós falam temos com que o chegar melhor lá das por nós. intenções, Mas mas temos é- que pensar pela nossa cabeça. Eu lembro-me que, por exemplo, e a Jéssica agora é um grande exemplo disso, a minha mãe não deu de mamar. Teve maminha, depois teve gêmeos e com gêmeos, pronto. Sim, sim. E comigo não conseguiu e deu biberon. E eu sempre, tanto eu como os meus irmãos, dormimos sempre muito bem. E ela sempre me disse, tenho a certeza que quando deixares de dar de mamar e passares ao biberon, que a Malu vai dormir muito melhor. Quer dizer, não tem diferença nenhuma. Pois. Ou seja, da maminha para o biberon, não notei mesmo rigorosamente nada. Portanto, vai ficar com uma pedra maior e aquela vai ferrar à séria. Foi igual. E há muitas mães que desmamam precisamente por essa questão do sono. Pois, por isso, se calhar deve... Eu acho que isso acontece quando a amamentação não está a correr bem. Ou seja, a amamentação não está a correr bem, portanto, quando vai dar biberon, o bebê vai ficar mais alimentado e por isso, se calhar, vai dormir melhor. Na prática, se calhar, o que estava a acontecer comigo é que a amamentação estava a correr bem, Exato. ela já dormia aquilo que precisava dormir de horas seguidas, portanto, Exato. quando eu mudo, não sinto diferença. esta preocupação que começa desde a fase da forma, do leite, do que for, é uma coisa que continua. Nem todas as crianças comem bem. Nem todas as crianças vão mamar bem. E há outras que isso acontece facilmente e de forma fluida, sem os Está pais tudo terem que certo. fazer nada, não é? Porque, por exemplo, o leite, não é regra que o leite maternal seja o ideal para esse bebê, ou é? Do ponto de vista nutricional, o leite materno está 100% adaptado para o bebê e é o melhor para os bebés da nossa espécie. Agora, há muitas condicionantes que podem interferir, nomeadamente a quantidade, que a Inês estava aqui a falar há pouco. Pode ser um bebê que não está a fazer uma boa pega e não está a ingerir em quantidade suficiente e isso pode estar a prejudicar aqui um bocadinho o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e aqui temos que adaptar algumas estratégias. Ou pode haver situações clínicas da mãe ou do bebê que impossibilitem aqui esta questão da amamentação. Mas é possível que uma mãe não tenha leite suficiente para esse bebê? É possível, sim, E que é esse leite possível. não seja bom? Não, Não, aí já já não, não. sempre bom, Só eu acho, quantidade. A quantidade Ok. pode estar em déficit e isso, Ok. ou em excesso Porque também. se ouve Por causa falar dos Ou em Sim, excesso, sim, eu tive sim, hiperlactação. Porque quando se ouve, não é? Eu que não dei de mamar, mas vejo, não é? E digamos que as redes sociais em relação a Sim. isso são muito informam-nos para o bom e para o mal. Certo. E há sempre um julgamento gigante quando se fala das mulheres não terem leite suficiente.
E é quase, eu vejo sempre que há sempre uma posição quase de derrota. Há sempre um lado que parece que é negativo, que no fundo não tem que ser. Ou que falharam, Ou que em alguma falharam coisa. de alguma maneira. E quer dizer, não será, quer dizer, nesta altura em que estamos, não seria já normal uma mulher sentir-se à vontade para escolher, para não sentir Claro. que é uma falha. Eu própria, quando decidi não dar de mamar, eu tive homens que me criticaram. Tive algumas mulheres, mas tive homens. E Curioso. isso é curioso, não é? Não é nada curioso, é porque eles nunca deram de mamar, por isso sabem lá. Não, a questão é que se fala tanto sobre a amamentação e fala-se realmente pouco sobre as opções das fórmulas e como deve ser levado e gerido após o bebé nascer, mas fala-se sempre de uma forma negativa. Certo. Não é? E acho que realmente chegou uma altura que é preciso trazer alguma positividade às decisões que são necessárias as mães tomarem, seja para o bem delas, seja para o bem dos bebés, se é dar fórmula e dar mama, se é só dar fórmula, Claro. se a saúde da criança e da mãe não está em causa, porque é que isso tem que ser considerado? Porque é que existe essa falha? Eu não tem que ser vista como uma falha, é uma opção, é um caminho. Nós, como tudo na vida, temos vários caminhos. Agora, a mim o que me deixa mais triste enquanto profissional é uma mulher querer amamentar, ter as condições reunidas para amamentar e não encontrar a ajuda suficiente do nosso lado de profissionais de saúde ou até desencorajarmos este processo da amamentação. Agora, acho que sim, concordo completamente com o que disseste, Jéssica, há muita culpa das mulheres que sentem que de facto o processo não correu bem e tiveram que optar por outro caminho ou têm vergonha de mostrar a sua opinião em relação à amamentação. Sinto muito isso e não deve ser, é um caminho, é uma escolha. Porque é um privilégio, obviamente financeiro, Sim. eu poder ter tido enfermeira. E este apoio no e pós. ter tido este apoio. Este podcast, ótimo, é acessível para qualquer mulher ver e hoje em dia temos as redes sociais que começa a estar mais exatamente. Sim. Tenho outra pergunta, desculpa, lembrei-me agora e queria mesmo fazer. Foi esta semana que li sobre provavelmente uma campanha, alguma coisa que está a decorrer em relação a doar leite. Sim. E, por exemplo, o teu leite poderia servir para o meu filho? Porque supostamente se Porque cada mãe produz o era leite isso. ideal para o seu bebê, porque é que Bela o leite pergunta. de outra mãe pode ser bom para o meu bebê? Exatamente, isso seria o ideal, seria a mãe produzir tudo para o seu bebê, porque até o leite da noite é diferente do leite do dia. Portanto, tem características diferentes. Só que numa situação, por exemplo, um bebê prematuro que não tem ainda acesso ao leite da mãe por algum motivo, é preferível avançarmos com este valor nutricional do leite, mesmo não sendo a mãe adaptada àquele dia, àquela hora, para aquele bebê, porque a nível de intestino, de saúde, até mesmo gastrointestinal, do estômago, da digestão, do crescimento, é preferível o leite materno ao leite de fórmula, especialmente nesta fase, ou situações de prematuridade ou início de vida. Portanto, mesmo que não seja aquele ali by the book, é uma ajuda boa muito opção. grande. Porque a partir do leite Muito materno grande. até torna tudo mais fácil. Tu tiveste essa dificuldade. Mas mesmo quando corre bem, é desafiante. E acho que tanto eu como tu, que até fomos falando de vez em quando, isso nos acontecia, que é, eu sei que de uma maneira geral eu tive uma boa experiência, mas tive momentos horríveis. Eu lembro-me, às vezes, falar com a Patrícia, porque ela tinha muita experiência, não é? Já foram 3, e dela me dizer e de eu lhe dizer, não sei o que é que está a acontecer, estou há 2 dias, onde a Maria Luísa começa a mamar e começa a chorar porque parecia-me que não estava a gostar do sabor do leite. E depois são N questões. O que é que eu comi? Será que o que eu comi influenciou ou não influenciou? Agora, sei lá o que é que eu comi durante um dia inteiro, não é? Claro. Eu faço lá a ideia. Claro. Assim, uma série de coisas que tornam toda a caminhada exigente e desafiante. Portanto, a pessoa tem mesmo que querer dar de mamar, porque senão eu acho que também é fácil desistir. Sim, Mas o que sem é que eu dúvida. também te dizia muitas vezes nessas conversas, Inês? Não sei se te lembras, mas eu também dizia muitas vezes, relaxa. Não fiques nervosa com o choro. Claro, tenta acalmar, obviamente. Claro, Ninguém Mas gosta sabes de o ter que o é bebê que é? chorar. Que a dada altura. Mas E eu não queria noto dar de mamar, muito. lembras-te? Eu não queria dar de mamar, Certo. mas a dada altura eu meti aquilo na minha cabeça e parece que Foi se uma cria uma emoção. dependência. Cria-se mesmo. Eu não sei se deve. Gestão de expectativas É uma após porcaria. após É. um bebé nascer É fundamental. é fundamental.
E a Diana, não, tudo, caraças, é agora tudo. vais conseguir. O que é que Para eu mim é comi que tudo. tu não estás a gostar do leite? Isso é uma dúvida que as mães têm muito e culpam-se. Ai, não vou comer isto, não vou fazer isto. E às vezes, quer comam, quer não comam, vai acontecer na mesma. Eu estava a ouvir essa história da bebê estar assim a choramingar e às vezes é a posição, Inês. Pois. Já vêm mais longe e querem então estar numa posição mais vertical para estar a ver o que é que se passa ali naquela luz. Era eu, aí foi uma Ou das um coisas roto que preso, aconteceram. ou É. sei lá, É. ou uma fase em que Ai, parece tão bom que está eu já a ultrapassei estranhar-se. isso. Agora ele já fala. Ele já Pois, diz, já se comunica. queixa. Ajuda tanto. Faz muita diferença. Faz sim. Esta Muita. parte é muito Não tenho frustrante. saudades Eu acho que até para nenhumas. até para eles é frustrante. Eu tenho pena às vezes da minha filha. Eu penso, coitada, ela quer dizer alguma coisa, não estou pressionada do que ela está a dizer. E expliquem-me qual é o choro da fome, porque eu vou ser sincera, eu tenho 3 filhos e eu nunca identifiquei choros diferentes. Eu também não, é a Supostamente mesma é Fralda o- de fome, Também não é? não. É o né, fome, desconforto, né, um é. Mas eu prefiro que os pais ouçam mais, ou vejam mais os sinais de fome, da boquinha à procura, da língua de fora, às vezes começar a sugar coisas. Eu noto acho é que com a isso são mais Xuxa, eficazes. É mais... quando intensifica o som da Xuxa. Mais forte a sucção. Mas com a Xuxa mesmo, Sim. quando está com a Xuxa e começa a fazer muita força, eu, ok, está aí uma fomeca a acontecer. Pronto, ok. é aí que eu... Mas sim, é uma descoberta. Eu acho que o principal mesmo, eu falo muito disto, é a saúde mental da família. Sim. O que dá para um não dá para o outro. Por exemplo, há mulheres que, ai não, eu quero muito dar de mamar e de repente não têm produção de leite suficiente e estão a dar maminha e ainda estão a dar biberon e aquilo é um pesadelo e é um E a filme. extrair para estimular. E não fazem nada e não é? depois é Sem culpa, sem culpa. Eu Sem acho culpa, que, exato. que a maternidade é um bocadinho isso, é fazer o melhor que sabemos fazer. Claro que sim. E E simplificar as coisas, porque já temos tanta coisa para gerir, tanta informação, um bebê, às vezes dois. Eu acho que tu tens que ter aquelas pessoas à tua volta e tu só ouvires aquelas pessoas. Porque há tanta Mas informação mesmo dispersa assim, e aquelas errada. pessoas podem não ter a informação certa para o teu caso, é o que tu estás a Sim. dizer, não é? eu idealizei a alimentação do meu filho quando ele começou a comer de uma forma incrível. Eu passava horas na cozinha e os abacates e essa coisa toda, na introdução alimentar. Sim. As frutas, tudo. Eu tenho uma criança que não gosta de fruta, que é muito difícil para comer. Toda essa idealização que eu fiz, tudo que eu ouvi sobre a alimentação, pronto, se quiseres dicas para a tua filha, se ela comer fruta, eu posso te ajudar. Mas para o meu filho, não deu. Temos que adaptar, não é? adaptar. Cada criança, claro. Claro. Já os meus eu tenho que pôr travão na fruta. Que sorte. Porque eles comem 5 peças de fruta se for preciso. Que sorte. E aproveitando agora aqui que estamos a falar das comidinhas, como é que foi o vosso regresso ao trabalho? Foi difícil aqui esta gestão com a alimentação, Patrícia? Nunca senti assim uma grande dificuldade, porque vou tentando fazer as coisas de forma gradual e eles, felizmente, reagem sempre bem a isso. Ainda enquanto amamento, introduzo o leite de fórmula, que eu acho que ajuda, porque eu quando regresso ao trabalho já iniciei a introdução alimentar, normalmente aos 5 meses. Eles são os comilões, portanto é relativamente fácil, confesso. E então vou gerindo. Alguns alimentos já estão introduzidos, vou dando essas dicas na escola, dou-me a minha quando estou com eles em casa, mas eles também bebem facilmente o biberon na escola e, portanto, naturalmente e de forma gradual eu vou reduzindo a amamentação e vou passando para o leite no biberão e aumentando também os alimentos sólidos. Certo. E vai sendo uma coisa assim progressiva. Sim, noto que há aqui bastante equilíbrio, mas lá está, porque eles comem todos muito bem. Pois, exato. E eles mostram sinais de interesse nos alimentos muito cedo e comem Comem bem, muito. boa. Inês, como é que foi o teu regresso? É assim, o da Patrícia foi mais gradual. A Patrícia ainda está a fazer a mim isto, eu sou um bocadinho mais radical. O que é que eu senti? Para mim, a amamentação, a pior parte era a dependência. Eu sentia que eu vivia entre mamadas. Numa fase inicial, eu posso dizer que nos primeiros 3 meses eu decidi, principalmente no primeiro mês, eu vou estar na bolha, eu quero mesmo estar na bolha, esqueci trabalho, esqueci tudo isso. Mas o meu trabalho é assim, eu além de trabalhar em televisão, trabalho também no digital, por isso efetivamente eu nunca deixei de trabalhar. Claro. Acho que no primeiro mês de vida da Maria Luísa, que eu aí não trabalhei todo e não aceitei nada e não falava ao telefone sobre coisas de trabalho nem nada. A partir do primeiro mês eu fui fazendo um ou outro trabalho, também com muita flexibilidade e por isso gerível, mas sempre com essa aflição de eu estou a viver entre maminhas, era o que eu sentia. Eu tinha ali aquele período mais ou menos das 3 horas, porque eu fazia isso.
para conseguir fazer as minhas coisas. E foi difícil. E eu sabia que a partir de setembro, portanto, quando ela fizesse 5 meses, eu em setembro ia voltar mesmo à séria ao trabalho, por mim também. Porque era isso que eu queria, porque para algumas mães faz sentido estar um ano em casa, para mim isso não era, pronto, não tem a ver com a minha personalidade. Eu acho que tu seres mãe, a maternidade em momento algum constitui obstáculo para tu construires ou para te desafiares profissionalmente. Sim. Pelo menos para mim eu penso assim. Então eu defini que a partir de setembro eu queria deixar de dar de mamar para não sentir essa dependência que eu estava constantemente a martirizar, do género, ok, agora eu tenho que ir trabalhar, não, mas eu agora não vou aceitar isto porque eu a seguir tenho que ir dar maminha. E aquilo prendia-me. Eu não conseguia fazer como a Patrícia, mas pela minha personalidade, como a Patrícia está a fazer de, ok, quando eu estou em casa dou maminha, quando eu não estou, isso não dá para mim, porque eu sou muito pão, queijo e sou muito Excel ainda, tenho muito tabelas dentro da minha cabeça, sou muito pragmática, então não consigo levar com esta leveza. Então o que é que eu fiz? Sabia que durante o mês de agosto era um mês de férias, de família, e então pensei, ok, se a partir de setembro tu vais querer recomeçar o teu trabalho, vais então, para não ter que tomar a medicação para secar, porque eu queria que fosse uma coisa também mais natural, o que eu fiz foi, durante o mês de agosto, fui fazendo então naturalmente o desmame. Boa. Como? Imagina, dava maminha, na vez seguinte dava biberão, depois dava maminha, depois dava biberão, alternava, fazia isto tipo 2, 3 dias, depois, passado esses 3 dias, fazia maminha, biberão, maminha, biberão, repetia 3 dias, depois era, estás a perceber? Estão a perceber como é que também foi gradual, só que num período menor. Exato, exatamente. Porque é isso que eu faço, só que estico sempre mais uns mesinhos. Tu fazes isto já a trabalhar, e eu fiz isto, férias, no fundo foi isto, para a partir de setembro. Lembro-me perfeitamente, o último fim de semana de agosto, eu e o João fomos fazer uma escapadinha sozinhos, deixámos pela primeira vez a Malu na avó, e pronto, e aí foi ok, eu já só estava a dar tipo maminha 1 ou 2 vezes por dia, já nem me lembro, e disse, ok, vamos ver se elas se aguentam, elas as minhas maminhas. E assim foi, fomos 4 dias para fora, tranquilamente. Boa. E foi a última vez que eu dei de mamar, foi antes de ir para essas férias, que foi mesmo no final de agosto. Boa. E tu, Jéssica, como é que foi este regresso ao trabalho com a Ali? O meu regresso foi um bocadinho forçado, não é? Porque a verdade é que eu não tinha vontade ainda de voltar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, pronto, tinha sempre uma coisinha ou outra, mas entrar na altura era um programa de televisão, portanto iria envolver muitas horas, e o Ali na altura provavelmente teria uns 6 meses. E eu, como já tinha dito, não é? Eu apaixonei-me pelo meu filho quando ele nasceu, mas também vinha com uma depressão durante a gravidez que ainda se arrastou um bocado e demorei algum tempo, muito tempo, até saber o meu nome, mas comecei a trabalhar ainda sem o saber. E a minha sorte foi ter um apoio, que era a Cristina e a Filipa, que eram 2 enfermeiras que entretanto rodavam entre elas, em quem eu confiava 100%, mais do que poderia confiar com a minha mãe ou o pai ou o que for, que eu acho que isso é fundamental. Claro. É quando fazemos esse regresso ao trabalho, é sabermos que os nossos filhos estão seguros. E isso foi o início. E depois, só passado provavelmente quase 2 anos, é que me senti preparada para começar a trabalhar como atriz. Tive assim, acho que a maternidade é uma transformação tão grande que eu demorei algum tempo outra vez a perceber quem é que eu era já, Jéssica, sendo atriz, mas sendo também mãe, e com as preocupações todas, porque acho que nunca mais paramos de nos preocupar, não é? Claro, pequenas coisas, toda. O bebê vai se engasgar, isto ou aquilo. Exato. Portanto, o facto de ter uma pessoa quem se confia é fundamental. Claro. Sim, eu estou a dizer isto, atenção, que eu tive também o privilégio de, a partir de setembro, nós tivemos desde o primeiro mês, a partir do primeiro mês, uma ama que ia lá à casa e ajudando. Sim. Para ter também logo desde o início esse contacto, e foi mesmo essa pessoa que nos acompanhou durante esses meses, que nessa altura ia pouquinho, que a partir de setembro está a fazer agora um horário completo lá em casa, porque sem ela era impensável, não conseguia. Pronto, olha, eu nunca tive enfermeiras em casa, nunca tive amas. Eles vão para a escola aos 5 meses, é assim, nós confiamos imenso na escola, adoramos a escola, isso é importante, acho eu, muito. Fico descansada, fico realmente descansada.
Mas pronto, eu também sou muito prática nessas coisas. Tem que ser, eu tenho que regressar ao trabalho, não há outra forma. Este planeamento é bom, Claro que irem sim. fazendo ainda, como a Inês estava a dizer, num período de adaptação, sem trabalho Sim. ainda, é bom. Às vezes não é possível e temos que fazer tudo em simultâneo, mas ter aqui este tempo de preparação, por exemplo, mães que querem continuar a amamentar, terem aqui um tempo também para o corpo se adaptar a esta extração com a bomba, saberem como armazenar o leite, porque o leite materno pode estar armazenado no frigorífico e também no congelador, basta só pormos ali a identificação e vermos mais ou menos o tempo, 3 a 6 meses no congelador dá perfeitamente, pronto, quem quiser consumir mais rápido põe no frigorífico e está ótimo, no dia a seguir pode voltar a consumir este leite, mas ter este tempo de organização, de planeamento, de extração, porque às vezes as mães mandam mensagem, olha, eu vou trabalhar amanhã e preciso hoje de fazer isto. Eu não faço milagres, mas este planeamento e esta organização tem mesmo que ser feita com algum tempo, até para a criança se adaptar, porque depois, de acordo também com a idade da criança, vamos ter aqui alternativas e recursos e até estratégias diferentes, não é? Para cada bebê. Curiosamente, eu fiz a minha primeira mastite no terceiro bebê com 5 meses. Não Foi é curioso, é bastante É? comum. Sim, porque Eu quando não queria estamos acreditar, aqui, eu assim, pois, depois de experiências incríveis e tranquilas, uma injeção na com mama. o bebê já há 5 meses, tudo à partida já estou a reduzir e de repente Pode ter sido tenho por a isso, mastite. como estamos a reduzir, ficou ali leite mais acumulado, ou então alguma bactériazinha, porque esta mastite pode ter aqui 2 origens, não é? Claro. Leite que fica ali acumulado e começa eu acho que era a inflamar. isso. Tinha ou mesmo então ali uma um bactéria. nódulozinho vermelho, Sim, doloroso, febre, Tudo. muito Fiquei de desconforto. cama no um corpo. dia. É, mesmo. mesmo desconforto muito grande, sim, é preciso estar atentos aos sinais de alarme, porque a qualquer altura da amamentação a mastite pode acontecer, mas quando começamos aqui a espaçar mais as mamadas, é mais provável que aconteça. Mais uma conversa maravilhosa com estas convidadas fantásticas, obrigada pelas vossas experiências, é muito importante também passarmos para quem nos está a ouvir várias experiências, o que resulta comigo pode não resultar com outra pessoa e é por isso também importante aqui esta rede de mulheres que fala sobre isto cada vez mais e esta partilha. Obrigada às 3 pela vossa participação e espero ver-vos em breve. Obrigada. Este foi mais um episódio do podcast da Wells e para a semana temos um novo com convidados e também temas muito especiais. Não se esqueçam de colocar aqui também as vossas dúvidas e comentários e partilhem também com as amigas para termos aqui mais informação entre todas nós. E já sabem, sigam também as redes sociais da Baby Wells, onde partilhamos várias informações sobre produtos adaptados a vocês e ao vosso bebê. Eu volto para a semana. Um beijinho!